Lei 2177 de 2005. Paramos no artigo 24. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 25. O exercício do cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, sem direito à gratificação pela prestação de serviço extraordinário, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Subseção 2. Do estágio probatório. Artigo 26. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por um período de 36 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão avaliadas para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: inciso 1, assiduidade; inciso 2, disciplina; inciso 3, capacidade de iniciativa; inciso 4, qualidade de trabalho; inciso 5, produtividade; inciso 6, responsabilidade. Artigo 27. Suspender-se-á o estágio probatório no período em que o servidor encontrar-se nos seguintes casos: inciso 1, licenças previstas no artigo 125, observado o disposto no seu parágrafo 4. Inciso 2, sessão prevista no artigo 167, inciso 1. Inciso 3, afastamento para o exercício de cargo em comissão no município. Inciso 4, afastamento para ocupar o cargo de secretário municipal ou a ele equiparado. Inciso 5. Afastamento para exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ressalvado a hipótese de acumulação do cargo com um mandato. Parágrafo único. Retornando o servidor ao exercício do cargo, será retomada a contagem do período restante do estágio probatório. Artigo 28. A avaliação de desempenho do servidor no estágio probatório será realizada por uma comissão composta de 5 servidores efetivos e estáveis, sendo um deles designado presidente. Só que aqui tem um erro nesse artigo 28 e eu não sei dizer para vocês qual que é o correto, mas eu acredito que é o 3, porque está dizendo assim, que é uma comissão composta de 5, porém dentro dos parênteses está escrito 3 servidores efetivos estáveis. Então, eu não sei se é 5 ou se é 3, mas eu acredito que seja 3, porque se não me engano, na 8.112 são 3, né? Então, eu acho que não é 5, eu acho que são 3 servidores mesmo. Aí, depois vocês têm que dar uma pesquisadinha aí na internet, porque na lei tá errado o texto. Parágrafo 1. A comissão será integrada por servidores designados pela autoridade competente para a avaliação de desempenho do servidor no estágio probatório. Parágrafo 2. Os servidores a que se refere o caput deste artigo terão nível hierárquico igual ou superior ao do servidor a ser avaliado, podendo ser um deles, inclusive, o seu chefe imediato. Parágrafo 3. A comissão terá como secretário um dos servidores que a integram, a ser designado pelo seu presidente. Parágrafo 4. Não poderá participar da comissão cônjuge, convivente ou parente do servidor em estágio probatório, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o segundo grau. Parágrafo 5. Havendo a previsão de uma comissão de desenvolvimento funcional na lei que instituir o sistema de carreiras, poderá ficar a cargo desta a avaliação do desempenho do servidor em estágio probatório. Artigo 29. A comissão emitirá parecer contrário ou favorável da confirmação do servidor no estágio probatório no prazo mínimo de 120 dias antes do término do período, avaliando o seu desempenho com relação à observância ou não dos requisitos mencionados no artigo 26. Parágrafo 1. Se o parecer for contrário à permanência do servidor, dar-se-lhe-á conhecimento para efeito de apresentação de defesa escrita no prazo de 10 dias. Parágrafo 2.
A comissão encaminhará o parecer, bem como a defesa, quando houver, à autoridade municipal competente, que decidirá sobre a exoneração ou manutenção do servidor. Parágrafo 3. Se a autoridade considerar cabível a exoneração do servidor, ser-lhe-á encaminhado o respectivo ato. Caso contrário, ratificará o ato de nomeação. Parágrafo 4. Após comprovada administrativamente a incapacidade ou inadequação para o serviço público, será o servidor em estágio probatório exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado na forma do artigo 40. Parágrafo 5. A apuração dos requisitos mencionados no artigo 26 deverá processar-se de modo que a exoneração, se houver, possa ser feita antes do término do período do estágio probatório. Subseção 3. Da estabilidade. Artigo 30. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público e aprovados na avalia. Eu acredito que seria na avaliação, né? De desempenho, prevista no artigo 28 desta lei, porque está com erro de digitação mesmo na lei. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Mediante processo administrativo disciplinar, assegurada a ampla defesa. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada a ampla defesa. Inciso 4. Quando houver a necessidade de redução de pessoal em cumprimento ao limite de despesa estabelecido em lei complementar federal. Parágrafo 1. A perda do cargo, nos termos do inciso 4, dar-se-á na forma da lei complementar federal. Parágrafo 2. O servidor que perder o cargo na forma do inciso 4 fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Seção 4. Da promoção. Artigo 32. Promoção é a elevação do servidor à classe imediatamente superior àquela a que pertence na mesma carreira, desde que comprovada mediante avaliação prévia sua capacidade para exercício das atribuições da classe correspondente. Artigo 33. A promoção não interrompe nem suspende o tempo de exercício que é contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data da publicação do ato que promover o servidor. Artigo 34. Os critérios de avaliação do servidor para efeito de promoção serão estabelecidos pela lei que instituir o sistema de carreiras. Inciso 5. Da readaptação. Artigo 35. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1. Se julgado incapaz para o serviço público, o servidor será aposentado. Parágrafo 2. A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins ao anteriormente ocupado, respeitada a habilitação exigida. Parágrafo 3. Inexistindo cargo vago, o servidor será colocado em disponibilidade, observados os artigos 48 a 51, devendo ser aproveitado tão logo haja vacância de cargo compatível com a sua capacidade. Parágrafo 4. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução dos vencimentos do servidor. Seção 6. Da reversão. Artigo 36. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Artigo 37. A reversão far-se-á no mesmo cargo anteriormente ocupado ou em outro de atribuições análogas em... Eu não sei o que estaria escrito aqui, gente. Meu Deus, calma aí. Ou em outro de atribuições análogas. Eu acredito que seria vencimento, porque tá em vencimento, né? Atribuições análogas ao vencimento. Eu acredito que seja isso. Artigo 38. Para que a reversão possa efetivar-se,
É necessário que o aposentado não haja completado 70 anos de idade. Seção 7 da reintegração. Artigo 39. A reintegração é a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens e recebimento dos direitos inerentes ao cargo. Parágrafo 1. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 48 a 51. Parágrafo 2. Encontrando-se provido o cargo, seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis ou ainda posto em disponibilidade remunerada. Seção 8 da recondução. Artigo 40. Recondução é o retorno do servidor concursado estável ao cargo anteriormente ocupado. Parágrafo 1. A recondução ocorrerá em casos de: inciso 1. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Inciso 2. Reintegração de outro servidor ao cargo ora ocupado. Parágrafo 2. Encontrando-se provido o cargo anterior, o servidor será aproveitado em outro de atribuições e vencimentos compatíveis ou colocado em disponibilidade, observada, em qualquer das hipóteses, o disposto nos artigos 48 a 51. Capítulo 3. Da remoção e da redistribuição. Seção 1. Da remoção. Artigo 41. Remoção é o ato pelo qual o servidor passa a ter exercício em outro órgão da administração municipal no âmbito do mesmo quadro de pessoal. Parágrafo 1. Dar-se-á a remoção, inciso 1, de ofício, inciso 2, a pedido, a critério da administração. Parágrafo 2. A remoção de ofício ocorrerá para ajustamento de lotação e força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização da estrutura interna da administração municipal. Seção 2. Da redistribuição. Artigo 42. Redistribuição é o deslocamento de servidor estável para cargo do quadro de pessoal de outra entidade da administração municipal, no âmbito do mesmo poder, observados os seguintes preceitos. Inciso 1. Equivalência de vencimentos. Inciso 2. Atribuições de mesma natureza e grau de complexibilidade e responsabilidade. Inciso 3. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Inciso 4. Compatibilidade entre as finalidades institucionais da entidade. Parágrafo 1. A redistribuição ocorrerá de ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de entidade da administração municipal. Parágrafo 2. A redistribuição dar-se-á mediante decreto. Parágrafo 3. Nos casos de reorganização ou extinção de entidade, extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos serão colocados em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 48 a 51. Capítulo 4. Do tempo de serviço. Artigo 43. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano de 365 dias. Artigo 44. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 165, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: inciso 1, férias; inciso 2, exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade federal, estadual, distrital ou municipal; inciso 3, participação autorizada em programas de treinamento ou capacitação;
Inciso 4. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 6. Missão ou estudo, quando o afastamento houver sido autorizado pela autoridade competente. Inciso 7. Licenças previstas nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo 125, observado o disposto no artigo 146, parágrafo único. Parágrafo único. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Capítulo 5. Da vacância. Artigo 45. A vacância do cargo público decorrerá de: inciso 1, exoneração; inciso 2, demissão; inciso 3, promoção; inciso 4, readaptação; inciso 5, aposentadoria; inciso 6, posse em outro cargo inacumulável; inciso 7, falecimento. Artigo 46. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo 1. A exoneração de ofício ocorrerá: inciso 1, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; inciso 2, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido; inciso 3, quando não aprovado na avaliação periódica de desempenho prevista no artigo 31, inciso 3. Inciso 4, quando houver necessidade de redução de pessoal em cumprimento ao limite de despesas estabelecido em lei complementar federal. Parágrafo 2. A exoneração do cargo em comissão dar-se-á: inciso 1, a juízo de autoridade competente; inciso 2, a pedido do próprio servidor. Artigo 47. A vaga ocorrerá na data: inciso 1, do falecimento do ocupante do cargo; inciso 2, imediata àquela em que o servidor completar 70 anos de idade; inciso 3, da publicação da lei que cria o cargo e conceder dotação para o seu provimento, ou da lei que determinar essa última medida, se o cargo já estiver criado, ou ainda do ato que aposentar, exonerar, demitir ou conceder promoção. Inciso 4. Da posse em outro cargo de acumulação proibida.